O FGTS ele foi criado na década de 90. Se a gente pensar, até 66, a única segurança que o trabalhador tinha era a segurança do decênio. Quando o trabalhador completava 10 anos numa empresa, ele adquiria o direito a ter estabilidade, ele só poderia ser demitido com justa causa. Na década de 90, foi instituído o FGTS, que tem por objetivo ser um amparo para o trabalhador. Então é um fundo onde todo mês o empregador precisa depositar mensalmente 8% do valor do salário do empregado. E esse fundo ele fica numa conta gerida pela Caixa e é remunerado por 3% mais a TR. A principal questão é que esse é um fundo de amparo para o trabalhador. A ideia é que quando o trabalhador for demitido sem justa causa, ele vai ter ali um colchão mínimo para poder seguir adiante na vida e tomar melhores decisões, refazer a vida. No último dia 24 de julho, o Bolsonaro anunciou que vai ter uma liberação de saque das contas inativas e ativas da FGTS com limite de até R$500. A previsão do governo é que haja uma injeção de 42 bilhões de reais na economia, o que significaria aí um crescimento de 0,35% nesse período. A principal questão para a gente refletir é qual que é o papel da FGTS na vida do trabalhador, pensando inclusive do ponto de vista econômico e financeiro. Esse é um dos recursos que o trabalhador tem à sua disposição para pensar no longo prazo, na aposentadoria, na compra de uma casa, mas esse saque está sendo liberado de uma forma imediatista para que as pessoas simplesmente consumam esses recursos. Sim, e aí, Gabriela, me permite fazer uma colocação. Aí é que mora a nossa preocupação em termos geral da continuidade dessa injeção de dinheiro na economia. Então a gente vai ver uma movimentação muito grande acontecendo sim, na casa dos bilhões, porém a preocupação está anterior a isso. Como é que esse trabalhador que está na ativa hoje, no momento em que ele deixa de trabalhar, seja por desemprego ou até mesmo na aposentadoria, qual é a sustentabilidade econômica e financeira neste momento, sendo que eu já utilizei o recurso direcionado para essa aposentadoria no momento anterior a esse. Então a nossa preocupação está aí. Como é que a gente dá sustentabilidade para esse cenário econômico? Pensando no momento da sua aposentadoria, você está trabalhando, mexendo com esse recurso hoje, qual é a garantia que você tem para o momento em que você pensar em se aposentar? Se a gente trouxer para essa discussão a questão da reforma da Previdência, significa que o trabalhador brasileiro vai estar na ativa, ele precisa estar na ativa por muito mais tempo. O que significa isso lá na frente? Então, utilizar o dinheiro hoje está sendo disponibilizado. Qual é a diferença, qual é o impacto que isso vai ter no momento em que você pensar na sua aposentadoria? Então, esse é um ponto que a gente quer trazer para essa discussão, super relevante. O governo hoje está sim liberando o acesso a esse dinheiro sem pensar no longo prazo. A gente injeta dinheiro hoje na economia sem pensar na ocorrência disso para o trabalhador lá no futuro. É fundamental a gente fazer uma discussão sobre o dinheiro para aposentadoria nesse momento, justamente por conta da reforma da Previdência que você colocou. É uma reforma que aumenta o tempo de contribuição do trabalhador no momento onde a gente tem 13 milhões de pessoas desempregadas. A pejotização do trabalho aumenta cada dia mais. A gente tem pessoas chegando na faixa dos 30 anos de idade que nunca contribuíram, nunca tiveram um trabalho com carteira assinada. E é muito preocupante que esse movimento do governo de fazer com que as pessoas gastem o dinheiro de forma imediatista. Porque a gente está falando de um recurso, esse recurso do FGTS, que é um recurso a ser pensado nesse momento da aposentadoria, um momento onde a produtividade das pessoas está muito menor e um momento de fragilidade na vida humana. Eu acho que para nós, população negra, é fundamental que a gente entenda que esse debate econômico sobre envelhecer, ele está diretamente atrelado com a gente. Por mais que o genocídio ele anule num curto prazo a nossa perspectiva de viver até a velhice,
é muito importante que a gente entenda que, do ponto de vista geral, a média, a longevidade do brasileiro, ele está crescendo, inclusive entre nós pretos. E como é que a gente está se preparando para o envelhecimento? Como é que a gente está se preparando para o envelhecimento dos nossos pais? Então é muito importante que a gente tenha uma atenção em torno desse recurso. Pode parecer muito tentador pegar esses R$500 do FGTS e comprar roupa nova, e reformar a casa, e gastar esse dinheiro comprando um celular novo, sapato. Mas é muito importante entender que esse é um recurso pensado lá no futuro. Ele é um recurso que a gente tem que pensar ele no longo prazo, e é por isso que a gente precisa falar sobre investimento dentro da comunidade negra, sobre acessar novos mecanismos que vão permitir que a gente tenha um rendimento muito maior do que esse FGTS está propondo hoje. Então é óbvio que, como investimento, o FGTS ele não é o melhor dos investimentos. Hoje ele está pagando 3% mais a TR, que na prática é menos do que a inflação. Então, para aquelas pessoas que conseguirem compreender que esse saque do FGTS pode ser uma forma de começar a investir, aí sim a gente tem um salto. Sim. A gente tem investimentos que começam a partir de R$35. Então é muito positivo as pessoas que olharem para esse valor do FGTS e falarem: não, eu vou começar a investir na minha poupança, eu vou começar a criar a minha reserva de emergência. Porque sem educação financeira, a gente fica à mercê de um governo que está num kamikaze econômico. É um governo que está desesperado por crescimento econômico num momento de recessão. E esse governo não tem tomado as melhores medidas para fazer isso. Então, o que ele está fazendo? Liberando dinheiro para as pessoas gastarem, mas sem se preocupar, por exemplo, que a inadimplência do brasileiro só cresce. A gente está com um saldo de 77% das famílias brasileiras endividadas. Então, é muito importante que esses recursos sejam priorizados ou para o pagamento de dívidas. Então, para aquelas pessoas que estão estranguladas de dívida, talvez usar os R$500 do FGTS pode fazer a pessoa economizar muitos juros. Então, se você tem uma dívida no banco que está rolando um juro super alto, pega esse dinheiro e oferece para o banco para quitar a dívida com aquele dinheiro. Não dá entrada e parcela o saldo, porque você vai continuar tendo uma dívida. E se não for possível quitar as dívidas, invista no futuro. Acho que essa é a questão que essas notícias conjunturais da economia forçam a gente a pensar. A gente precisa falar de futuro, porque o estado de bem-estar social, ele na verdade nunca existiu no Brasil, sobretudo para a população negra. E o que existiu está desmoronando. Deixa eu pegar um gancho na sua fala, que é super importante. Esses R$500 hoje, no momento da negociação de uma dívida, como a indicação será, negocie com o banco. Então, se você tem uma dívida na casa dos R$5.000, esses 500 pode fazer diferença. Negocie lá, faça uma boa negociação para que esses R$500 sejam valorizados no momento de quitar essa dívida. Um outro ponto que eu quero trazer é: talvez esse dinheiro é um dinheiro necessário para o momento que a gente mais quer tranquilidade, que é o nosso futuro, lá na frente. Talvez nem tanto hoje, mas sim o amanhã. Como é que a gente trata da melhor forma esse dinheiro para que amanhã tenha mais tranquilidade. É muito importante entender que o governo tem tomado essas medidas a partir de uma retórica de retomada do crescimento da economia. Historicamente, o empresariado brasileiro fala que a CLT é muito onerosa, que a carga tributária no Brasil é muito alta, e eles vêm avançando com uma agência de tirada dos direitos da população trabalhadora. Eles têm avançado com a reforma trabalhista, eles têm avançado com a reforma da Previdência, mas nada disso tem feito com que a promessa de retomada do emprego tenha se verificado. Sim. Então, são empresários que prometem: depois que vocês fizerem a reforma da Previdência, eu vou voltar a contratar. Mas na prática, o que a gente vê é uma pejotização da sociedade como um todo. Então é muito importante a gente perceber que, em nome de um discurso de crescimento, o governo tem tomado medidas que são muito custosas para a população brasileira no longo prazo. Então a gente não pode, em nome de crescer 2% no PIB em 2019, perder o nosso fundo de aposentadoria para daqui 30, 40, 50 anos.
A gente não pode se mobilizar em torno dessa agenda do governo. O governo está lidando com medidas que foram tomadas no governo Temer. O problema da rescisão ele é fruto das decisões que foram tomadas na gestão anterior. Então é muito importante que a gente reflita sobre isso para que a população não pague a conta. E como no Brasil, historicamente, quem paga a conta é a carne negra, é muito importante a gente se mobilizar em torno disso.